Eu me chamo Laércio Filho, sou natural do Pombal, mas resido aqui em Aparecida desde 83, 1983. E comecei a minha militância cultural com teatro, com música, com literatura e depois embarquei também nessa área de audiovisual, né? Aqui em Aparecida, na época, quando começamos, ainda era distrito. E as dificuldades eram muito maiores que hoje, não havia locadoras de filme para alocar, fita de VHS, a gente tinha que pegar em Sousa. Eram poucos até os vídeos cassetes que existiam na cidade. Então eu lembro que em 98 eu comprei um videocassete e por iniciativa de César Nóbrega, nós criamos em Aparecida o Cineclube Charlie Chaplin. César doou uma televisão e nós passamos a utilizar essa televisão junto com o meu videocassete para exibir filmes sempre aos sábados à noite na Casa da Cultura Antônio Nóbrega. Então esse foi o ambiente que a gente começou a se aproximar mais do cinema, a entender mais, a gostar de ver mais. O nome do cineclube era Charlie Chaplin e começamos vendo filmes de Charlie Chaplin, depois partimos para ver um pouco de tudo. E foi aí quando nós começamos a ver, inclusive, O País de São Saruê, de Vladimir Carvalho, que foi o filme que mais mexeu comigo na época e o filme que mais me empolgou, que mais de certa forma, assim, me levou a querer fazer documentário, a querer contar um pouco da história do sertão no cinema, levando muito em consideração aquilo que Vladimir contou no País de São Saruê. Eu tive a oportunidade e a felicidade de ser selecionado para a primeira edição do Revelando os Brasis, programa extraordinário do Ministério da Cultura, na época em que o Ministério da Cultura tinha um programa muito voltado para o incentivo às produções que estavam iniciando, às pessoas que estavam e que queriam iniciar no audiovisual. E eu tive a felicidade de estar nessa primeira edição. Então eu viajei para o Rio de Janeiro, na verdade foi uma ação do companheiro Leonardo Alves, Raimundo Janifran em França, e eles tinham um pouco dessa história sobre a Várzea do Cantinho, escreveram a história, fizeram a inscrição e botaram o meu nome. E quando fui selecionado eu tive essa oportunidade, a felicidade de ir até o Rio, representar esse grupo. Comecei a me inteirar um pouco mais do que era cinema, a conversar com pessoas que já tinham feito, a pessoas que estavam também começando como eu, e voltamos em 95 e gravamos o primeiro filme, que foi Memória Bendita, né? O filme que conta a história do novenário da Várzea do Cantinho, um novenário que tem quase 300 anos de história, a novena de São João Batista, que acontece religiosamente no mês de junho lá na Várzea do Cantinho, e que essa novena estava ameaçada porque, por conta do Canal da Redenção, havia uma perspectiva de que todas as casas do entorno da Casa Grande da novena, elas fossem demolidas para dar espaço para o projeto chamado Várzea de Aparecida e Várzea de Souza. Foi muito mais uma visão de protesto, foi muito mais tentando salvar aquela comunidade, tentando salvar aquela tradição, que nós fizemos o filme. Demos o nome de Memória Bendita, contamos um pouco dessa história e foi muito interessante porque, para vocês terem ideia, nós conseguimos gravar uma novena de São João Batista em mês de janeiro. Conseguimos convencer a população a gravar essa novena, inclusive no dia de São Sebastião. No dia 20 de janeiro nós estávamos gravando a novena de São João Batista, com esse compromisso de tentar divulgar para a sociedade e salvar aquela comunidade da extinção. Funcionou, deu certo, o filme foi bastante visto em várias exibições do próprio programa Revelando os Brasis, também exibições que nós proporcionamos através de um projeto chamado Cine Itinerante, um projeto da Acauã Produções Culturais, e conseguimos salvar a comunidade, está hoje lá de pé, realizando todos os meses de junho a sua novena.
Apóstolo do Sertão foi um filme muito bonito, assim, tudo que a gente pensou para o filme ele foi acontecendo. Tem uma cena muito interessante que é o trem. Eu queria de todo jeito que o trem no filme, no começo e no fim do filme, era uma coisa que estava na minha cabeça e eu queria. E nós passamos dias esperando esse trem, foram as últimas viagens, as últimas passagens do trem por aquela região, e nós passamos assim, fomos até a estação, marcamos quais os dias, mas nunca dava certo. Até que, quando a gente já tinha desistido, no último dia que estamos gravando na Fazenda Cauã, o trem passa. A gente escuta o apito do trem e saímos numa correria desenfreada. João Carlos quase cai com os equipamentos correndo, mas conseguimos colocar a câmera no local e pegar o trem passando. Uma das últimas passagens do trem ali pela Fazenda Cauã, né? As linhas férreas da Fazenda Cauã. No Apóstolo Sertão também tem uma coisa assim que me chama muita atenção, a participação de Ariano Suassuna, né? Nas pesquisas, quando nós começamos a pesquisar para fazer o Apóstolo Sertão, descobrimos que Dr. Ferreira tinha sido sócio de João Suassuna, o pai de Ariano Suassuna, e portanto tinha comprado a fazenda junto e tinha uma relação, inclusive, de amizade. E aí eu fiquei querendo a todo custo uma fala de Ariano, por menor que fosse, mas uma participação de Ariano, né, nessa história. E aí João Carlos Beltrão foi um certo dia gravar com Ariano em Recife. E liga para mim e diz, Laércio, eu estou indo para Recife, manda o que você quer que eu fale com Ariano, e dentro das possibilidades dele eu gravo e mando para você. E aí Ariano, sempre muito solícito, muito amigo, né, do sertão, fazendo questão de manter suas raízes com a Fazenda Cauã e com o Sertão da Paraíba, não fez nenhuma questão e gravou. Lembrava pouca coisa, na verdade, do Dr. Ferreira, mas gravou, confirmando que realmente o Dr. Ferreira tinha sido sócio do seu pai e proprietário da Fazenda Cauã. Casarão, casarão, casarão. Antoninha animada se arruma, veste logo seu vestido novo. Seu sorriso tá na cara, não nega, já não tarda a comitiva. 10 a 15, valente peão, de gibão, de suor, fome e poeira. Esses homens rindo barulhentos, marruaço, curi berrantes, na parede os santos no altar. Depois do Apóstolo do Sertão, aí veio a ideia de fazer uma ficção. O desafio agora seria fazer uma ficção, né? E aí eu tinha uma história que meus pais contavam, história do roubo, da imagem de São José, para fazer chover em períodos de seca. Então essas histórias que nossos pais nos contavam, isso povoa ainda hoje a minha cabeça. E eu aproveitei uma dessas histórias e comecei a escrever a história que depois recebeu o nome de Antoninha. É interessante porque eu escrevi esse roteiro para o programa Petrobras Cultural. O projeto foi aprovado na época pela Lei Rouanet. Entretanto, eu não tinha ainda feito o registro do roteiro na Fundação Biblioteca Nacional. Eles me deram um prazo, mas infelizmente a Fundação Biblioteca Nacional nesse período estava de greve e eu perdi as inscrições, perdi o direito de fazer esse filme com patrocínio da Petrobras. Entretanto, fiquei com a aprovação na Lei Rouanet. E fiquei aí de 2007, 2008, por aí, até 2010, buscando recursos, tentando de várias formas encontrar recursos para fazer esse filme. Até que conseguimos fazer em 2010, conseguimos um recurso junto ao Banco do Nordeste, foi o principal apoiador, saímos juntando outros parceiros, outros amigos. Foi uma experiência extraordinária, consegui reunir uma equipe maravilhosa, uma equipe técnica que tinha João Carlos Beltrão, que tinha Aderaldo Júnior, que tinha Lúcio César, que tinha Cris Fragoso, o William fazendo a William Muniz fazendo a maquiagem, uma equipe local muito bacana que a gente conseguiu montar a partir das oficinas
dos pontos de cultura Casa da Cultura Antônio Nobre, que é ponto de cultura Caminhos de Acauã, aqui em Aparecida. Nós passamos um ano, mais de um ano, fazendo oficinas e preparando toda a equipe local para fazer esse apoio logístico, né? Então, toda a produção local, o suporte, por exemplo, a Carlos Mosca, que foi o diretor de arte, uma arte extraordinária no filme. Então, todos os auxiliares de Mosca, até mesmo de João Carlos, foram pessoas que foram formadas nas oficinas que nós fizemos aqui. E aí partimos para montar um elenco, né? Um elenco lindo. Tive a oportunidade e o orgulho de trabalhar com Marcela Cartacho, com W. Solha, com Nanego Lira. E aí a alegria, a felicidade de lançarmos para o mundo das artes, o mundo do cinema, a Ágata Barbosa, né? Que junto com a sua mãe, Gina Barbosa e Marcos, vieram participar do filme. E a Ágata, que foi o primeiro trabalho dela, até então não tinha nenhuma ligação com cinema, com arte. A Ágata surpreende todo mundo. Inclusive ganhou vários prêmios fazendo o personagem principal do filme, que é Antoninha. Antoninha, reina absoluta, satisfeita na comitiva, faz convite para irem com ela. E Antoninha é um filme que conta um pouco das tradições, né, conta a seca, né, um período de seca, inclusive por conta de no período estar chovendo, nós tivemos que contar um pouco da seca verde, que é um fenômeno também que acontece aqui no sertão nordestino. Então a gente fala da seca verde e fala das crendices, das superstições, da religiosidade do povo, sempre utilizado como forma de enfrentamento às secas, às dificuldades, os castigos que eles julgam estarem recebendo, né? Então o filme se baseia um pouco disso e nós conseguimos fazer assim com que juntar toda essa equipe e contar uma história muito bonita, de forma muito harmoniosa. Foram dias muito intensos, a gente trabalhava muitas vezes até meia-noite, muito cansativo porque estávamos em véspera de Natal, mas conseguimos fazer um filme bonito, um filme que termina chovendo, né? Que termina aquela cena final do filme, realmente chuva, foi do primeiro dia de gravação, que nós fizemos uma chuva enorme, mas tivemos que fazer chover. Conseguimos fazer chover com a ajuda do Corpo de Bombeiro, com vários litros d'água, milhares de litros d'água, e uma operação extraordinária de produção para fazer aquela chuva da chegada de Antoninha na Casa Grande da Fazenda. Então foi um momento assim muito, muito rico, um momento de muita experiência que eu vou guardar para sempre na minha vida, por tudo, né? Por todo o aprendizado, por todo o companheirismo da equipe e pelo resultado final do filme. O filme que andou bastante, chegou aí a Portugal, chegou aí até um festival na Holanda também. Aqui no Brasil o filme rodou bastante, foi bastante premiado em várias categorias: melhor ator para Solha, melhor atriz para Ágata, melhor atriz coadjuvante para Marcela Cartacho. Cheguei a ganhar melhor direção num festival no Rio de Janeiro. Enfim, um filme que deu muitas alegrias e abriu muitas portas para o audiovisual que é produzido pela Acauã Produções Culturais, e por que não dizer até para o audiovisual do sertão. Eu acho que as pessoas começaram a encarar a produção audiovisual sertaneja com outros olhares a partir da produção de Antoninha, não tenho dúvida disso. Antoninha, reina absoluta, satisfeita na comitiva, faz convite pra irem com ela, toma banho lá na cancela. A nudez bela de Antoninha, nunca mais ninguém se esqueceu. Se você esteve lá como eu, Antoninha me leva. Antoninha me leva. Antoninha me leva. Depois de todo esse período, né, que a gente vem militando, produzindo, e uma coisa que eu acho muito bacana é que a produção dos filmes nos levou a também produzir festivais, mostras, encontros, né,
abrir janelas para essas exibições, para essas produções, não só aqui em Aparecida, como nós fizemos com a Mostra Cauã, mas isso aconteceu também em Souza com o Festisauro, isso aconteceu em Coremas com o Curta Coremas, isso foi acontecendo, vários realizadores passaram a também criar os seus festivais, as suas mostras, como forma de dar espaço, dar vazão a essa produção que estava acontecendo no sertão da Paraíba, né? Então eu vejo isso de forma muito positiva, muito rica, né? E não é à toa que a gente vê nomes extraordinários hoje ocupando espaço de destaque no cinema nacional até, nomes como Kenny Rogers de Curemas, Ramon Batista aqui de Nazarezinho, com filmes premiados em praticamente todos os festivais que participa. É um menino que mora inclusive na zona rural de Nazarezinho e que faz cinema com muita responsabilidade, né? E seus filmes têm tido aí uma repercussão muito grande por onde tem passado. Além disso, eu gosto dos filmes que Leonardo Alves produziu. Leonardo tem um filme lindo chamado Manuel Inácio e a Música do Começo do Mundo. É um filme muito interessante, feito também pelo Revelando Brasis, lá atrás, quando a gente ainda estava começando, mas é um filme muito sensível, muito bonito, para mim é um filme muito rico. Depois fez O Velho do Rio, aí em Souza, que conta a história do mestre Robson Marques. Eu gosto do cinema produzido por de Assis Pires, lá em Coremas. É um cinema muito para contar a história da região de Coremas, das tradições de Coremas. Eu acho isso rico, bonito, interessante. E tantos outros companheiros que estão aí, né, se aventurando, o Maicon Carvalho, a galera de Itaporanga, que está também iniciando e fazendo coisas interessantes, contando histórias do seu povo através do cinema. Um Deleon Souto, lá de Patos, né, que é um gigante que há muito tempo vem produzindo seus filmes, vem também produzindo um festival lindo, que é o Festival Cinema com Farinha. Então, assim, eu fico muito feliz em ver esse sertão cheio de gente boa, de gente bacana, e outros surgindo, uma amiga como Verusa, que já tem seus trabalhos, um Raimundo Gianni Franco que está vindo aí, um França, que está também produzindo seus filmes. Eu vejo a região muito promissora para o audiovisual, porque tem muitas histórias interessantes e muita gente com talento para contar essas histórias. Há hoje uma grande contribuição do cinema feito no interior. Não dá mais para negar, mas não dá mais de maneira nenhuma para negar a importância do cinema que é produzido no interior do estado da Paraíba. Até porque esse cinema está sendo visto lá fora, em outros estados, em outras regiões e até em outros países. Não dá para negar que o cinema do interior da Paraíba é um cinema rico, é um cinema que conta histórias, é um cinema que também descobre talentos, tanto na parte técnica, como também na parte de elenco, na parte de atores e atrizes. Então, isso me deixa feliz. Isso eu entendo que seja a maior contribuição que a gente tem dado ao cinema paraibano, é essa comprovação do papel do cinema do interior da Paraíba. De que forma o interior da Paraíba está fazendo cinema para contribuir cada vez mais com essa grande riqueza do cinema paraibano, que é reconhecido internacionalmente, né? Então eu acho que o Sertão se insere muito bem. O Sertão tem feito a sua parte muito bem, apesar das dificuldades de recursos, apesar das dificuldades até mesmo na própria formação, em aprender, né, em estar aprendendo, o acesso a equipamentos, o acesso à formação ainda é muito difícil, mas mesmo assim o cinema sertanejo tem resistido e tem produzido coisas com qualidade que só contribui para enaltecer cada vez mais o cinema paraibano e sertanejo.